E aí, gente, tudo bem? Graça e paz, seja bem-vindo a mais um Minuto da Lição. O tema desta terça-feira é o monte e a multidão. Conta duas histórias aqui no livro de Marcos, no capítulo 9, a partir do verso 1. Na parte do monte, Jesus sobe ao monte com seus discípulos Pedro, Tiago e João, e lá em cima acontece uma coisa extraordinária. Os discípulos veem Jesus conversando com mais duas pessoas. Essas pessoas são Moisés e Elias. E existe muita luz, muito poder de Deus, e Moisés e Elias começam a aconselhar Jesus no Monte da Transfiguração, no qual nós conhecemos. E o assunto que estava envolvendo essas três pessoas era sobre a morte de Jesus Cristo. Já estava chegando o dia, o tempo e a hora da morte de Jesus. Moisés, ele representa aquele povo que passou pela morte, que morreu, mas foi ressuscitado. Do outro lado, o profeta Elias simboliza aquelas pessoas que não irão passar pela morte. Quando Jesus voltar, elas não morrerão, mas subirão, serão transformadas e morarão eternamente com Jesus. Então, dois povos, um que passa pela morte e ressuscita, e um que não vai passar pela morte, mas vai ser transformado. Eles aconselharam bastante Jesus, ele precisava, sim, com certeza, ouvir palavras de conselhos, palavras de conforto, porque a hora já era chegada. Os discípulos não entendiam sobre essa missão de Jesus, de ele poder morrer, dele ter que morrer, de dar a vida por toda a humanidade, até o ponto dos discípulos dizerem assim: mestre, está tão bom ficar aqui na tua presença, por que não coloca aqui duas tendas, uma para Moisés e uma para Elias, e a gente fica aqui por longos tempos, né? Mas aí Jesus fala: não, minha missão vai ter que ser cumprida, eu tenho que morrer por toda a humanidade. A outra história fala sobre a multidão. No meio da multidão, um pai vem desesperado pedir mais uma vez auxílio a Jesus Cristo. O seu filho era mudo e surdo e sofria com a tentação do inimigo, com a prisão do inimigo, porque ele era endemoniado. E acontece que levaram esse mesmo menino para os discípulos, mas eles não conseguiram expelir esse demônio. Por isso levaram até Jesus. E quando ele chega até Jesus, ele reconhece que ele é Deus, ele fica se jogando no chão e Jesus faz uma pergunta ao pai daquele menino: quanto tempo ele está assim? E o pai responde: faz muito tempo, mas Senhor, se tu podes, por favor, Senhor, se tu podes, cura o meu filho. E Jesus, ouvindo aquela frase daquele pai, diz: se tu puderes crer, tudo será possível ao que crer. E o pai de imediato se joga aos pés de Jesus e fala: Senhor, por favor, eu sei que tu podes, cura o meu filho, mas me ajuda na minha falta de fé. Essas palavras tocaram fundo, com certeza, o coração de Jesus. Naquele mesmo instante, Jesus repreende o demônio que existia naquele menino, e aquele menino fica ali desmaiado, mas logo logo ele volta a viver novamente uma vida saudável, porque Jesus o curou. Ficaram questionando por que os discípulos não conseguiram, né? Os discípulos começaram a se perguntar por que eles não conseguiram expelir o demônio. E Jesus falou: essa casta de demônios só sai com muito jejum e com muita oração. Mas você parou para pensar na sinceridade daquele pai, em reconhecer que nele faltava fé? Ao falar essas coisas, eu fiquei meditando na minha vida também. Quantas vezes nós estamos dizendo que somos cristãos, que andamos com Jesus, que acreditamos nele, mas no fundo, nós não confiamos em Jesus. Fazemos orações, mas nós mesmos não acreditamos naquilo no qual nós estamos pedindo. Saiba que Deus, ele pode fazer todas essas coisas. O impossível, sim, Deus pode fazer o impossível nas nossas vidas, sim. Mas basta a gente acreditar e crer. Então hoje eu quero fazer essa oração que aquele pai fez. Senhor, eu acredito que tu és Criador, eu acredito que tu és o meu Deus e que não há impossível para ti, mas me ajude na minha falta de fé. Que Deus derrame muita fé e nos dê muita fé em nossas vidas, para que a gente possa de fato viver na prática o poder de Jesus em nossas vidas, crendo que tudo é possível ao que crê. Um abraço forte para você, que Deus te abençoe.